alegria! Estamos de volta ao programa Respostas aqui pela TV Imaculada. Uma saudação muito carinhosa para você que está junto conosco, TV Imaculada, essa TV abençoada, essa TV que quer trazer evangelização, quer trazer conteúdo, quer trazer consciência. Eu gosto muito de fazer parte dessa família, desde a hora que a gente chega aqui, a simpatia, as relações muito tranquilas, dificuldades onde não tem, mas gosto muito de estar sempre aqui com essa equipe da TV Imaculada. O programa Respostas está aqui mais uma vez, nós voltamos exatamente porque sabemos que você quer caminhar iluminado, seguindo os passos do Mestre Jesus de Nazaré, aquele que sabe conduzir nossa vida para o caminho da vida. Por isso que o programa Respostas quer discernir com você, não só por você. A gente não traz fórmula de bolo aqui, porque a vida nos apresenta situações às vezes bastante complexas. Mas à medida do possível, tendo um discernimento, procurando um discernimento à luz da palavra de Deus e da tradição da nossa fé, a gente procura juntos um caminho. E como vocês sabem, o programa Respostas, ele começa num primeiro momento de reflexão. A reflexão parte de um texto. Por sinal, o texto hoje é um pouco longo, mas é muito importante. A direção acha importante mantê-lo assim, por quê? Porque existe uma sintonia entre uma parte e outra. Se nós dividíssemos esse texto, de certa forma, ele ficaria cortado e o sentido dele é muito bonito. E por que a gente apresenta texto? Hoje, mais do que nunca, é importante a gente falar, vai à fonte, vai à fonte. Não fica com a interpretação de terceiros. Então, este texto é um texto muito importante para a Igreja Católica, porque sendo o texto de um concílio, ele é norteador para nós. É o último concílio da Igreja, o Concílio Vaticano II. Nesse documento, esse concílio está falando agora sobre as realidades do mundo, sobre como a Igreja deve se relacionar com a sociedade e com o contexto onde ela vive inserida. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Então, esta dimensão da relação do mundo com a Igreja, da Igreja com o mundo, é o tema do documento que nós vamos ler agora. Uma parte dele, né, o documento já está, nós já estamos ali praticamente no número 9. E o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar que a Igreja entende que o coração do homem, da mulher modernos, eles têm aspirações. Em todos os tempos, em todas as épocas, o gênero humano apresenta aspirações, sonhos. É uma Igreja que quer compreender essas aspirações para dar uma resposta que responda a perguntas que realmente as pessoas fazem. Então, a Igreja quer conhecer o coração da humanidade para que possa oferecer uma resposta condizente. Por isso, vamos disponibilizar para você agora a leitura e logo em seguida nós vamos voltar para a reflexão. Sobre a Igreja no mundo atual, aspirações mais universais do gênero humano. Entretanto, vai crescendo a convicção de que o gênero humano não só pode e deve aumentar cada vez mais o seu domínio sobre as coisas criadas, mas também lhe compete estabelecer uma ordem política, social e econômica que o sirva cada vez melhor e ajude indivíduos e grupos a afirmarem e desenvolverem a própria dignidade. Daqui vem a insistência com que muitos reivindicam aqueles bens de que, com uma consciência muito viva, se julgam privados por injustiça ou por desigual distribuição. As nações em vias de desenvolvimento e as de recente independência desejam participar dos bens da civilização, não só no campo político, mas também no econômico, e aspiram desempenhar livremente o seu papel no plano mundial. E, no entanto, aumenta cada dia mais a sua distância e, muitas vezes, simultaneamente, a sua dependência, mesmo econômica, com relação a outras nações mais ricas e de mais rápido progresso. Os povos oprimidos pela fome interpelam os povos mais ricos. As mulheres reivindicam, onde ainda não a alcançaram, a paridade de direitos e de fato com os homens. Os operários e os camponeses querem não apenas ganhar o necessário para viver, mas desenvolver, graças ao trabalho, as próprias qualidades. Mas ainda querem participar na organização da vida econômica, social, política e cultural. Pela primeira vez na história dos homens, todos os povos têm já a convicção de que os bens da cultura podem e devem estender-se efetivamente a todos.
Subjacente a todas estas exigências, esconde-se, porém, uma aspiração mais profunda e universal. As pessoas e os grupos anelam por uma vida plena e livre, digna do homem, pondo a ponto o próprio serviço, tudo quanto o mundo de hoje lhes pode proporcionar em tanta abundância. E as nações fazem esforços cada dia maiores por chegar a uma certa comunidade universal. O mundo atual apresenta-se assim simultaneamente poderoso e débil, capaz do melhor e do pior, tendo patente diante de si o caminho da liberdade ou da servidão, do progresso ou da regressão, da fraternidade ou do ódio. E o homem torna-se consciente de que a ele compete dirigir as forças que suscitou e que tanto o podem esmagar como servir. Por isso, se interroga a si mesmo. Gaudium et Spes. Eu sempre falo que quando a igreja olha o mundo através do concílio, é como uma mãe que olha para todos os seus filhos. E a observação que a igreja faz a partir do concílio é uma observação mundial. E pela primeira vez aparece no concílio da igreja a profunda desigualdade que existem entre aqueles então chamados países desenvolvidos ou países em desenvolvimento, que na época ainda era normal chamar terceiro mundo. Por incrível que pareça, um concílio da igreja nota esta diferença, este abismo que existe. E o texto começa dizendo, olha, nós estamos felizes pelas grandes conquistas, pela tecnologia, pelas mídias, por todas as grandes conquistas do homem moderno. O problema é que nem todo mundo está participando dessa festa. Nem todo mundo está sendo convidado para essa festa. Então é uma igreja que observa, que escuta também o outro lado do mundo, o então chamado terceiro mundo. Nós lembramos que nessa época ainda já é muito comum aquela chamada dívida, né? A dívida internacional. Por exemplo, o nosso país por muitos anos pesou sobre as costas da nação a dívida com o FMI, e isto pesava muito sobre essas nações em desenvolvimento. Sabemos o quanto isso era penoso para a vida destes países. Então, é uma igreja que é capaz de ver a luz, mas é também capaz de ver as sombras desse sistema, deste tipo de sociedade. E vejam que aqui a igreja apresenta alguns problemas desta sociedade. Os povos oprimidos pela fome interpelam os povos mais ricos. Olha, a mãe observando que o filho rico está muito bem, mas e o filho pobre? E aqueles que estão precisando de ajuda, né? Então, nesse sentido, primeira coisa, a igreja percebe as profundas desigualdades que existem. Segunda coisa, as mulheres reivindicam onde ainda e não alcançaram a paridade de direito e de fato com os homens. Atenção, não é uma igreja que não olha para algumas pautas do feminismo, tá? O problema é que o feminismo, na sua radicalidade, termina por desmerecer pontos que são importantes da nossa fé. Mas muitas das pautas, quando o feminismo fala da importância da paridade de direitos, então nisso a igreja está junto. No concílio já apresenta que as mulheres reivindicam justamente onde ainda não alcançaram a paridade de direito e de fato com os homens. Eu acho isso magnífico. Veja, em 1963 e 1965, já temos uma igreja preocupada com a condição da mulher. A igreja não estava alheia a estes problemas, né? E terceira coisa, os operários e os camponeses não querem apenas ganhar aquilo que precisam para viver, mas desenvolver, graças ao trabalho, as próprias qualidades. Veja, é uma mãe que está preocupada, né? Está olhando o filho que está rico, mas também olha para o filho que está pobre. E a questão não é só alimentar, não é só dar de comer para uma massa de trabalhadores e de pobres, mas é dar acesso a eles aos sonhos, às tecnologias, que eles possam usufruir desse mundo que se desenvolve. Então, vejam que é uma igreja desde o início preocupada com esta situação. Não fomos nós que inventamos isto, e uma parte
importante da chamada teologia da libertação, que nesse sentido nunca o magistério rejeitou dessa parte da teologia da libertação, é de olhar a estas realidades com atenção, com carinho e perceber que o evangelho também deve iluminar a economia, que o evangelho deve iluminar a política e que essas realidades são incompatíveis com o evangelho. É a igreja que está dizendo. Essas realidades não correspondem ao projeto de Deus. Por exemplo, quando a igreja fala na sua doutrina social da destinação universal dos bens. Hoje é uma discussão muito séria, o acesso à água, o acesso universal à água, porque nós estamos num processo contínuo de mercantilização de todas as coisas. Mas Deus não deu atestado de propriedade para ninguém. A propriedade privada é um aspecto importantíssimo e irrenunciável, porém, o princípio da propriedade privada está a serviço da destinação universal dos bens. Deus não fez a água para alguns. Deus fez a água para todos. Tem toda uma teologia da criação que nós estamos... E essa preocupação são preocupações válidas da igreja, né? Nós não podemos fingir que esses problemas não nos tocam. Eu ainda vejo muita gente na igreja que parece que esses problemas está preocupado só com o céu. Mas que céu? No sentido de que é um céu que é fuga da existência da vida na Terra. Essa espiritualidade não serve, não é cristã. Nós temos que nos envolver com os problemas. Nós, como o Papa Francisco diz, eu prefiro uma igreja toda ferida, lameada, suja, porque coloca a mão na história. Tem gente que não quer tocar a história, né? Tem gente que quer viver sempre com as mãozinhas postinhas, né? A gente não toca em nada, vamos só rezar dia e noite, né? Gente, o que é isso? Que tipo de espiritualidade é essa? Você não é anjo, você é gente de carne e osso. Como ser indiferente à dor da pessoa que está do lado? Como ser indiferente a tudo aquilo que a gente está enfrentando? Você quer ser cristão avestruz? Tá cheio de cristão avestruz. Tá cheio de cristão negacionista. Tá cheio. Que absurdo, gente. Fingir que os problemas da humanidade não nos tocam porque nós estamos sonhando com um paraíso. É óbvio que nós temos que sonhar com o paraíso, mas o nosso comprometimento com o céu não nos leva a virar as costas para a vida na terra. Porque o cristão se encarna, o cristão vive os problemas dos outros, porque se ser cristão é sofrer com os que sofrem, se alegrar com os que se alegram, significa que os problemas das pessoas não são indiferentes. Tocam nossa espiritualidade, tocam nossa forma de ver o mundo, e ninguém pode ficar contente com o mundo injusto. Ninguém pode ficar contente com o mundo injusto. Então, nós temos que pensar, sim, em respeitar o posicionamento daqueles interesses de parte dentro de uma sociedade. Mas a igreja sempre vai estar do lado dos mais fracos, porque os mais fracos não têm a quem recorrer. Eu estava falando ontem, né? Bancada do agronegócio, nada contra. Tem que ter representatividade. O que seria de nós sem o agronegócio? Mas os indígenas... Tem indígenas agora na Amazônia que estão sendo ainda mais atacados por garimpeiros, por mineradoras, pessoas que estão invadindo. Quer dizer, terra de branco não pode invadir, que eu concordo que não tem que invadir terra de ninguém. Mas dos indígenas pode. Por quê? Porque tem aí no senso comum aquela ideia, índio tem terra demais, né? E tem gente que vai espalhando pelas ideologias partidárias de certos partidos, né? E vai se tornando uma verdade, porque nós vamos repetindo. Né? Então veja, a igreja vai olhar para o mais desfavorecido. Não adianta, é igual você numa casa, se você tem um filho especial, você ama mais o filho especial do que ama os outros filhos? Não, mas você vai ter muito mais atenção, muito mais cuidado pelas pessoas mais frágeis. Então essa é a preocupação da igreja, é a preocupação de uma mãe. Eu não sei porque, que grande novidade é isso, né? É óbvio que não pode ser uma opção preferencial exclusiva, porque Deus ama todos. Independente do que tem na conta no banco, tá? Deus ama todos, mas nós como igreja não podemos fechar os olhos diante das grandes problemáticas que envolvem a nossa vida. Até porque elas repercutem também no seio da igreja, porque nós não estamos fora deste mundo. Nós estamos dentro deste mundo, embora não sejamos deste mundo, porque é preciso reconhecer sempre a dimensão peregrina do nosso caminho, mas não fugir dos problemas. Cristão avestruz é tudo menos cristão, tá bom? Tá ruim, mas tá bom, né, gente? Chegamos ao final desse primeiro bloco, que foi rapidinho, mas a gente vai continuar junto, porque nós temos ainda 2 blocos. Nós já voltamos, vamos pro intervalo agora.
isso aí, gente. Quem ama, cuida. Por isso que nesse tempo a gente precisa exercitar o nosso amor com muito cuidado, com muita atenção. Eu quero fazer um apelo hoje para você que é empresário. Eu estou profundamente preocupado, né, com a situação de vocês que tem que fechar nesse momento. Ontem mesmo eu estava falando com a minha cunhada que ela também tem um comércio, né, tem um mercado, que as vendas diminuíram 80%, porque Dourado, vocês sabem que esse processo ele começou antes. Então a gente sabe o quanto vocês estão de coração angustiado, mas vamos pensar no todo nesse momento, vamos pensar em sermos solidários. Tem gente que está com vergonha de começar a pedir, mas já está na situação de ver a despensa diminuir. Ontem minha cunhada falava que uma pessoa que por vergonha, porque nunca pediu coisa para comer, olha só, gente, pôs uma placa num terreno baldio e deixou o telefone dizendo, olha, eu estou precisando muito, nunca aconteceu, eu tenho filhos. E depois ligaram nesse telefone, uma empresária ligou nesse telefone e descobriu realmente que a pessoa estava vivendo numa casinha, praticamente assim, um barraco. A situação da família é desesperadora, mas a pessoa ela disse que não tem coragem de pedir. Graças a Deus choveu, um monte de gente ajudando com cesta básica, mas eu estou falando para vocês, a coisa é séria. Então, por um lado, a gente entende muito a angústia de vocês, não é uma situação ideal, mas eu penso que vocês também têm que se preocupar com os empregados, né? Com todas as formas que nós podemos para evitar que as pessoas tenham o contato com esse vírus. Então, a situação é calamitosa, não é a melhor situação, não é a melhor decisão, mas no momento desse, nós estamos num estado de guerra. Nenhuma decisão é ideal, mas nós precisamos estar conscientes da gravidade desse momento. Então, eu faço apelo ao coração de cada um, né, de cada uma, e vamos, sobretudo, olhar um pouco mais para as nossas periferias, viu, gente? Porque nós já vamos começar a sentir o resultado dessa situação, sobretudo em relação aos nossos irmãos mais pobres. É dramática a situação. Então, quem ama, cuida. Então, vamos estar atentos, vamos ligar a nossa sensibilidade, a nossa solidariedade, tá? Que ela tem que estar sempre ligada, mas agora mais do que nunca, né? Mais do que nunca. E vamos para as nossas perguntas. Uma pergunta muito oportuna do Gilberto. O Gilberto do bairro São Francisco. O Gilberto é vizinho. É vizinho, Fábio, então não vou precisar, pelo amor de Deus, se eu não souber onde está o bairro São Francisco, né? Que tem aquela paróquia belíssima, né? Eu acho uma das arquiteturas de igreja mais bonitas aqui de Campo Grande, da Arquidiocese. Saudação carinhosa a todo o pessoal do bairro São Francisco. O Gilberto faz uma pergunta que toca profundamente na vida de muitos de nós e eu tenho certeza que você vai se sentir representado aqui também, porque é um problema real. Padre, eu não consigo perdoar meu irmão por um erro do passado. Já tentei, mas está difícil. Se eu não conseguir perdoá-lo, Deus perdoará meus pecados, erros? Gilberto, a primeira coisa que eu queria dizer para você é solidariedade e a sua dificuldade de perdoar. Eu vou dar o meu exemplo. Já aconteceram situações na minha vida que eu levei em torno de 2 anos para conseguir a cura do perdão. Estou falando 2 anos. Quer dizer, é uma angústia muito grande, a gente tem que pedir muita graça. Por quê? Porque não é nosso, do humano. Porque a gente vai colocar um monte de coisas para dizer, poxa vida, a nossa memória vai ficar dizendo, olha que cachorrada que ele fez. Olha que injustiça que ele cometeu. Então, nossa memória vai continuar trazendo presente o erro dele e, por outro lado, vai nos ferir por isso. Por quê? Porque não é nosso. Não é nosso enquanto cristãos, enquanto pessoas que acreditam que toda pessoa merece uma segunda chance. Né? Não é nosso ficar com essa batata, essa brasa quente na mão, porque eu falo que a pessoa que não perdoa, ela acha que ela está ferindo o outro, mas ela está se ferindo. É uma brasa quente que você está segurando. Então, se você já faz uma pergunta desse gênero, é porque você está preocupado. Você não está só preocupado com o fato de que te dói você não conseguir perdoar, mas que você tem medo das consequências desse perdão que você não está concedendo. E aqui eu digo para você que você está fazendo uma relação muito válida entre receber o perdão de Deus e receber e dar o perdão ao irmão. Isso está muito presente na Sagrada Escritura. Se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você e você está indo lá para levar a sua oferta no templo, deixa a sua oferta ali, ela pode esperar, vai primeiro.
se reconciliar com o seu irmão. Outra passagem do Evangelho desses dias. Se você sabe que, se você tem algum problema com o seu irmão, resolve com ele enquanto você está no caminho, para que você não seja entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça te leve diante do juiz. Isso significa o que é o juiz aqui? Está querendo falar de juízo universal. Sabe o que eu falo, Gilberto? Que um dia, no dia do nosso juízo, vai ter uma pergunta muito difícil para nós. Porque o céu é um lugar de plena comunhão com Deus. E às vezes a gente vai ter que viver na comunhão com pessoas que nós nem imaginamos. Com pessoas que nós tivemos inimizade, com pessoas com as quais nós sofremos. Mas como o céu é um lugar de comunhão plena, eu não posso entrar no céu dizendo assim, olha, se tal pessoa estiver lá, eu não vou. Porque ou eu vou, eu faço isso sempre para as pessoas nos velórios. Eu falo, gente, liberem essa pessoa. Digam assim para Deus, ainda que ela não tenha sido perfeita para você, ainda que você tenha sido ferido, você diga assim para Deus, entrega. A entrega significa também, Deus, da minha parte, tá tudo ok. Porque Deus vai levar em consideração, sim, o tratamento que nós damos aos nossos irmãos. Isso já começou no início da Sagrada Escritura, quando Caim mata o seu irmão Abel. A pergunta de Deus não é porque Deus queria saber o que aconteceu, Deus já sabia. Caim, onde está o teu irmão? Quer dizer, a pergunta pelo irmão, pela minha relação com ele, tem a ver com a minha salvação. Então sua pergunta procede, você tem que resolver isso, porque vai chegar um momento na nossa vida que Deus vai fazer assim. Ou você libera esse irmão, essa irmã, ou você não entra. Porque a entrada no céu é comunhão plena com Deus. É por isso que eu falo que essas brigas partidárias entre nós é ridícula. Eu não vou entrar no céu que tiver gente de direita. Eu não vou entrar no céu que tiver gente de esquerda. Isso é ridículo. O cristão não tem esse critério. Não coloca esse critério. Porque a comunhão no céu, gente, é chamada de plena. Nós vamos estar em comunhão com Deus e em Deus com nossos irmãos e irmãs. Então o que eu digo? Esse é um problema que você tem que resolver. Mas sabe o que eu digo, Gilberto? As pessoas perguntam assim, padre, eu não consegui perdoar meu irmão. Eu tô com raiva. Primeiro, o sentimento de raiva, natural. Autodefesa. Quem é que gosta, gente, de levar coice de mula? Ninguém gosta de ser ferido. É natural que você esteja com raiva, porque a sua dignidade, o seu amor próprio foi ferido. Então, o que é que você faz? Você, primeira coisa, conversa com seus sentimentos. Olha, Gilberto, você tem razão de estar sentindo isso. Foi uma cachorrada que fizeram com você. Porque o perdão não é justificação do erro. Já chama perdão porque o erro existiu. Porque você está admitindo um erro. Só se perdoa um erro. Se não existe o erro, não tem o que perdoar. Então não é desculpa do outro. Não é desculpa do que o outro fez. O outro fez errado. Foi triste o que ele fez. E outra, não pense que não se fará justiça, Gilberto. Só que a justiça não está nas suas mãos. A justiça está nas mãos de Deus. A justiça não está nas suas mãos. Então não é que a gente diz assim, a gente perdoa o irmão, mas o pecado tem consequências. Fazer mal a alguém, cedo ou tarde, volta na nossa vida. Cedo ou tarde, são as consequências. Mas isso não é vingança, Deus não se vingará, mas a pessoa precisa passar por um estado de purgatório, porque senão a justiça não é feita. Atenção, Gilberto, misericórdia está acima da justiça, mas não despreza a justiça, passa por ela. A gente está sempre falando de misericórdia, mas justiça tem que ser feita. Deus vai fazer justiça. O dia do juízo final, ou do nosso juízo pessoal, Gilberto, é um dia de justiça. Vai ser feita justiça. Só que a misericórdia prevalece sobre a justiça. Porque se a gente for olhar com Deus mesmo, só na dimensão da justiça, Gilberto, vou falar uma coisa aqui entre nós estamos fritos. Não é uma questão só de justiça, de cumprimento da lei. Até porque nossa salvação é um dom. Então você precisa sim sentir dor. É normal que você demore, sobretudo se é um irmão, gente. Aliás, as feridas maiores que são causadas por quem? Por quem a gente se importa. É por quem a gente se importa. Os piores problemas, as piores dores são causadas por pessoas que a gente ama. Pessoas próximas, pessoas da família. Então, quanto mais profunda a dor e a ferida, mais próxima é a pessoa, mais difícil de perdoar. Então eu entendo que você tenha dificuldade de perdoar, mas você vai ter que chegar a isso um dia.
E vai ter que ser antes de você se apresentar diante do Supremo Juiz. É o que eu falo para as pessoas: padre, eu posso comungar? Eu estou com raiva ainda, eu não consegui perdoar. Tá, você não conseguiu. Você quer? Você tem um desejo? Mesmo que demore 5 anos, você tem um desejo de chegar a... Tenho. Então vem comungar, até porque você precisa de forças para perdoar. É difícil, é muito difícil. Às vezes, eu também não tenho muita facilidade para perdoar as pessoas, não tenho. Não vou ser hipócrita, não. Mas eu sei que quando alguém me fere, o meu próximo passo é dar o perdão, ainda que demore. Porque não adianta ser hipócrita consigo mesmo, né? Então você tem um caminho, Gilberto, mas você precisa lembrar que quando você reza o Pai Nosso, a gente se apresenta diante de Deus. A única coisa que Deus colocou para perdoar, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, aqueles que nos machucaram, aqueles que nos feriram. Então eu respeito sua dor, respeito essa raiva, né? Mas atenção, chega um momento que você fala assim para a raiva: raiva, eu já te escutei, tá tudo muito bom, mas agora é minha fé que ilumina a minha vida. Então raiva, sentimento, eu não te desprezei, escuta o sentimento no primeiro momento, respeita seu sentimento. Mas daí você fala: só que não é você que comanda a minha vida, quem comanda a minha vida é a fé. Então aí você vai dar o passo. Doloroso? Muito. Não é feito sem lágrimas, Gilberto. Não é feito sem suor e lágrimas, né, que a gente costuma dizer, para ser bem sincero para você. Mas você precisa disso. O cristão sabe que pede para se evitar situações do gênero, porque ele sabe que necessariamente ele vai ter que perdoar. Porque o perdão é a outra face do amor, né? O amor, quando ele é bom, a gente corresponde. Quando o amor nos fere, quando alguém que nos ama nos fere, aí nós temos que virar a moeda. E o outro lado da moeda se chama perdão. E a gente precisa de perdão na vida de família, porque a gente vive machucando um outro. Esposo, esposa, namorado, namorada, pai, filho, pai. Gente, se não tem perdão, a mesa das famílias, eu digo que não pode faltar só o pão material. Não pode faltar também o pão do perdão. Por quê? Porque naturalmente nós nos ferimos. Nos ferimos no trabalho, às vezes uma palavra, às vezes uma coisa que a gente faz até por quem gosta da gente, e depois a gente fala: poxa vida, né? Fui bem canalha, né? Fui bem tranqueira. Então, é muito importante que você consiga perdoar, tá? Conte com as minhas orações, Gilberto. Aliás, peça para algumas pessoas: olha, faça uma oração na minha intenção para que, né, eu consiga perdoar o meu irmão. Porque eu digo que perdoar, no fundo, é algo divino. Precisa da graça de Deus, viu, Gilberto? Porque pela gente, a gente quer pegar o cidadão e é isso mesmo, enforcar o bendito, né? No bom sentido do termo, né? Pelo amor de Deus. Mas o cristão não se pode deixar dominar, porque eu falo assim: raiva você cultiva, ela vira mágoa, ela vira ressentimento, no final ela vira doença. Então, não perdoar, às vezes a outra pessoa ligou, se lasque, tá nem aí pra você. É você que não tá dormindo, é você que passa 24 horas pensando naquela ferida e a sua memória tá sempre ali martelando a pessoa, né? Não tô dizendo que é esse caso. Então, o perdão é um presente primeiro que a gente dá a nós mesmos. Por quê? Nós nos tornamos coerentes e respeitamos a nossa ética, a nossa moral. E a nossa moral é assim: quando alguém me fere, o próximo passo é o perdão. Ainda que demore. É o que eu falei para você. Eu fiz uma confissão pública que teve uma situação na minha vida que eu levei praticamente 2 anos para perdoar a pessoa. Imagina, um padre, né? Então, mas eu sabia desde o início que esse caminho eu tinha que fazer. É um caminho obrigatório. Mas não é mágica. Não é varinha de condão. Tem gente que consegue a graça muito rápido, tá? Mas tem gente que demora muito mais, tá? Tá certo? Então eu penso assim que, Gilberto, você trouxe uma questão que é muito, muito presente. A gente normalmente separa na nossa fé amor a Deus do amor ao próximo, mas são 2 faces de uma única moeda, já falando de moeda. Tá? As 2 coisas vão pesar na nossa salvação. Porque pecado a Deus, gente, ferir a Deus, no fundo, 80%, 90% dos nossos pecados são contra o outro. Está na dimensão da fraternidade, com a esposa, com os filhos, com os amigos, na escola, no trabalho. Tá? Deus, por exemplo, dos 10 mandamentos que dizem respeito diretamente a Deus, tem os 3 primeiros, 4.
O restante é tudo em relação às relações horizontais da nossa vida. Então, tem tudo a ver com a nossa salvação. Deus continua, vai perguntar um dia, onde está o seu irmão? Significa, você quer dar a vida de novo para esse irmão? Porque se você quer o perdão, e eu falo no final das confissões para as pessoas, uma das coisas que eu vou lhe pedir é aquilo que você está pedindo de Deus, Deus pede que você faça o mesmo. Você está pedindo o perdão dele? Conceda o perdão àquelas pessoas que falham com você, que vão errar com você. Né? E é isso, gente. Não tem saída. O perdão é algo inerente ao amor, é próprio do amor. E quem não ama não conhece a Deus, fala João. Então, às vezes, o amor é amargo. Às vezes, o amor é exigente, exatamente por causa disso. Porque é hora de você saber que você quer, no fundo, você quer todo mundo no céu. Ainda que talvez nem todo mundo vai conseguir, mas o cristão tem esse coração aberto. Por isso que eu acho estranho esses cristãos, alguns tipos de cristãos que parecem que se alegram quando sentem gosto de falar que alguém vai para o inferno, né? Não sei, eu não sinto esse gosto. Porque a vitória da graça de Deus só acontece quando alguém consegue a salvação e abraça plenamente a comunhão com Deus. Esse é o objetivo da nossa fé. E toda vez que alguém se condena, a igreja falha, de certa forma, Deus se sente frustrado. Então eu não sinto prazer nenhum em ficar dando anátemas e julgando as pessoas e dizendo tomara que você vá para o inferno. Porque isso é frustrar o coração de Deus, porque Deus ama todos, inclusive o meu inimigo. A gente acha assim, algumas orações nossas parecem assim para nos livrar dos nossos inimigos, né? Mas nós não podemos esquecer que o inimigo também é filho de Deus. Né? Que seja uma pessoa distante do amor dele, tudo bem, mas é um filho que Deus quer de volta. Tá certo? Nós terminamos este bloco com esta pergunta, mas eu acredito que ela seja muito oportuna para a gente refletir nesse momento. E gratidão, Gilberto, pela sua pergunta. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Olha só, estamos voltando para o terceiro e último bloco desse nosso encontro. Ainda bem que nós temos um tempinho ainda para continuar juntos, né? Eu gostaria de agradecer muito o Ricardo lá da Vila Margarida. Já me explicaram aqui na hora do intervalo, né? Os GPS. Tem dois aqui agora hoje. Onde fica a Vila Margarida? Lá perto da Coronel Antonino. Coronel Antonino eu sei me situar, tá, gente? Eu não sou tão por fora assim, geograficamente. O Ricardo tá dando um afago aqui na gente. Olha que coisa boa. Ricardo, obrigado. O Ricardo parabeniza pela interpretação do Evangelho, das leis do Pai, além da retórica. Acha-o dotado de extremo bom senso. Ricardo, bondade sua. Muito obrigado, tá? Recebo com muito carinho e acolho de coração este elogio. Claro, a gente está sempre tentando melhorar, já tem um tempo que eu estou fazendo o programa, eu me critiquei muito no início, agora eu me sinto um pouco mais à vontade, até porque a equipe aqui faz de tudo para isso acontecer. Eu no fundo sou uma pessoa um pouco tímida, embora não pareça, mas graças a Deus a oportunidade que a TV Imaculada tem dado pra gente, a gente tem tentado corresponder e podemos melhorar, mas eu fico muito feliz quando chegam mensagens desse gênero, tá? E continua com a gente. Qualquer dúvida, manda aí pra gente, tá? Obrigado de coração. Acho que o grande elogio que eu vi aqui é a questão da interpretação do Evangelho, das leis do Pai, né? Eu me sinto muito feliz de saber que você entende que essas interpretações correspondem ao Evangelho. É a nossa tentativa sempre, sabe? Nem sempre a gente consegue, mas o desejo é sempre esse, porque o Evangelho é nossa lei magna, né? É nossa carta magna. Vamos lá para a pergunta agora do William. O William do Jardim Monte Líbano. Sabe quando chega esse tipo de pergunta? Eu acho muito legal, porque tem muita gente que pensa assim. Né? Aí vocês já ficam curiosos, né? O que será essa pergunta, padre? Padre, se as coisas... Eu sei que muitos de vocês pensam assim, viu? Padre, se as coisas começam a dar errado em minha vida e no passado eu fiz muita coisa errada, pode ser uma vingança de Deus? Claro que quando vem uma paulada na nossa vida, religiosamente, a primeira pergunta que a gente faz, eu faço isso também, não estou julgando vocês não. Meu Deus, o que eu fiz? Onde está o erro? É óbvio que muitas coisas na nossa vida, William, são consequências. Eu não disse tudo, mas muitas coisas nas nossas vidas não são por vingança de Deus, mas a gente teve liberdade de escolher, mas Deus vai nos obrigar, até pedagogicamente,
a sofrer as consequências do que nós fizemos. A padecer essas consequências que por muitas vezes podem ser até libertadoras. Em que sentido? Filho, não põe o dedo na tomada. Filho, não põe o dedo na tomada. Filho, não põe lá. Já está lá, abriu a bocona. O pai e a mãe ficam felizes? Eu sempre dou esse exemplo. Não fica feliz, mas vai usar da situação para dizer: filho, o que foi que o pai falou? O pai falou para não colocar o dedo. Então, é a vida. É a vida. O pai falou: não coloca. Tem choque. Vai dar choque. A vida é assim, a vida vai dar choque. Então o pai e a mãe tentam nos primeiros anos da vida, de formação de um filho, fazer de tudo para que ele não coloque o dedo na tomada. Porque o pai sabe, a mãe sabe, que se ele colocar o dedo na tomada, a consequência vem. Então parte dos problemas da nossa vida são frutos das nossas escolhas. Parte. Então eu diria aqui que não dá pra gente jogar nas costas de Deus logo de cara não as coisas. Eu falo assim, sabe, a pessoa vem no atendimento, William, e fala assim: poxa vida, você vai escutando a pessoa até porque você quer dar uma devolutiva que possa contribuir, né? Poxa vida, uma escolha errada, 2 erradas, 3 erradas, 4 erradas. Cara, e agora você quer que o padre use uma varinha mágica para resolver sua vida? Quer que Deus faça assim? Você fez uma escolha errada atrás da outra. Deus deu 1000 sinais para você, um monte de placa no caminho. Jumentinho de Deus, E o jumentinho de Deus quer dizer que o jumentinho levou Jesus para Jerusalém, né? Então não é uma ofensa. Imagina, eu queria ser o jumento, ter Jesus nas minhas costas, mas a parte da brincadeira eu estou falando muito sério. Muitas coisas nas nossas vidas são escolhas, são consequências. Você quer tomar suco de laranja e quer sentir gosto de uva? A vida volta, são leis da vida. Agora, é óbvio que quando nós pecamos, tá? Aqui nós entramos na dimensão propriamente religiosa, é até normal que a gente se pergunte: poxa vida, o que foi que eu fiz? Aqui, diante de Deus, você pode fazer, diante das contínuas frustrações da sua vida, fazer uma pergunta do gênero: o que eu posso melhorar na minha vida? Por quê? Porque o que vai adiantar você ficar lamentando? Deus não se vinga. Deus quer que você seja vitorioso. Mas Deus quer que você seja um homem e uma mulher vitorioso, não fugindo dos problemas que você causou na sua vida, mas aprendendo com eles. Então aqui tem uma dimensão não punitiva, mas educativa. Eu não penso que Deus se vinga, tá? Não existe esse negócio de vingança de Deus. Mas é óbvio que diante de contínuas frustrações, você pode perguntar assim: poxa vida, se eu estou tomando sempre o mesmo caminho, eu quero chegar num lugar diferente? Não vai! Feliz ano novo no começo do ano, mas você vai cometer todas as mesmas palhaçadas, as mesmas burradas, e quer que no final do ano Deus faça o quê com você, criatura de Deus, filho de Deus, amado de Deus, amada de Deus? Você continua percorrendo os mesmos caminhos e quer resultado diferente? Não estou falando que é seu caso, tá? Mas não vai para o caminho primeiro perguntando o que Deus está fazendo com você. Pergunta o que você está fazendo com a sua vida. Veja que aqui a resposta é mais positiva, porque pode mudar você, pode mudar o seu caminho. Agora, admitir um erro é o fim do mundo? Não, muito pelo contrário, só pessoas maduras admitem erros. Então perceba que de repente você está acreditando, você está colocando confiança em pessoas erradas, você está ouvindo as pessoas erradas, você não está vendo as placas que Deus está colocando no caminho. William por aqui, William não. Então esteja um pouco mais atento naquilo que depende de você. Mas não pensa que tem um Deus lá em cima esperando você falhar para ele te dar uma facada e jogar, como diz os outros. Tem gente que tem um Deus assim, né? Que está esperando você cair na cova para jogar uma pá de terra, né? Tem muita gente assim, né? Que fica esperando a gente cair na cova para jogar uma pá. Mas Deus não. Deus não é assim. Você é filho de Deus. Então Deus não quer ver a frustração do filho. Deus não quer que o filho tome o choque. Mas tomou, vamos lá, vamos ver, vamos aprender com a vida, né? Então, a minha pergunta é agora, eu não acho que Deus está se vingando de você. Mas se as coisas estão dando erradas na sua vida, eu penso que você primeiro pode colher positivamente isso. O que é? O que Deus está querendo te mostrar? É diferente de pensar que Deus está querendo se vingar de você. Não, Deus não se vinga de filho. As suas escolhas, né? Diante de ti eu coloco
a vida e eu ponho a morte, mas tens que saber escolher. Então, boa parte das coisas que acontecem na nossa vida não é destino, não é Deus. Nós estamos colhendo. Plantou arroz, quer colher feijão, gente? Não adianta, né? Então eu penso assim, não dá para jogar nas costas de Deus a responsabilidade sobre algumas frustrações nossas. Deus avisou uma vez, Deus avisou duas, Deus avisou três, falou para você 4 vezes, não põe o dedo na tomada. Você foi lá e pôs, ô filho de Deus. Estou falando que é você, William. Tá? Então, o que vai adiantar você ficar falando, nossa, como é que eu vou viver agora se tem um Deus lá em cima que está querendo me vingar? Meu filho, Deus já sabe que a sua vida já é muito complicada, que você já tem um monte de problema para enfrentar. Deus ainda vai ficar torcendo contra você? Deus não está na torcida contra você. Deus torce contra os seus erros, porque seus erros te frustram você, frustram seus sonhos. Eu penso sempre assim, William, Deus sonha com a gente. Deus sonha os nossos sonhos. Deus é um partner, Deus é um amigo, Deus é um parceiro, tá? Não quer se vingar de você. Uma coisa que Deus tem contra, o mal. Deus é contra o mal. Deus é contra o pecado. Tudo aquilo que destrói a gente, aí Deus é contra. Mas essa frustração Deus não quer, porque Deus sofre as nossas frustrações também, né? Um filho frustrado, deixa o pai frustrado. O que é o pai, né? Quem tem um filho? Quer ver o filho realizado, feliz, né? Com a pessoa que ama, crescendo na vida, no trabalho, no profissional. É isso. Deus está sonhando com o seu êxito, com a sua vida. Mas Deus não vai tirar de você o aprendizado da vida. Ele não vai. Porque é com isso que você aprende. É com isso que você, como a gente diz, né? Que você vira um homem e você vira uma mulher, né? Vira um ser humano maduro. Então Deus não vai tirar essas frustrações da sua vida e significa que também faz uma colheita dessas coisas e pergunta... Aí uma pergunta que você pode fazer, eu já até falei, né, William? O que Deus está querendo me mostrar com isso? Mas Deus não quer se vingar de você, não. As suas frustrações são dele também, William. E Deus tem mais o que fazer do que ficar aí se vingando da gente. Mas com certeza, se está acontecendo muita coisa que não está dando certo na sua vida... É claro que outras religiões vão dizer outras coisas, né? Que tem trabalho, que tem... Eu vou apelar primeiro para a liberdade sua, para a questão das consequências, né? E também você responder a Deus. O que é que Deus está me mostrando? Aí eu acho muito mais produtiva a pergunta, muito mais educativa. O que Deus está me mostrando? Mas se está te mostrando é para melhorar, não é para você cair mais não, tá? Fica tranquilo, que não é Deus que está fazendo isso com você, não. Se tem alguém que quer ver a gente frustrado, é o outro, tá? Deus não. Pelo amor do Cristo. Atenção. Jorge, do Rita Vieira. Rita Vieira, conheço! Olha! Gente, eu chego lá. Eu tenho que fazer um estudo dos mapas da cidade de Campo Grande, olha só. O Jorge está perguntando, Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens, ou Maria também é? Jorge, é interessante sua pergunta. Primeiro, se você pode chamar Maria de intercessora, não pode chamar Maria de intercessora no mesmo sentido que você chama Jesus de intercessor. Por quê? Porque Maria, a redenção é dada por Cristo, né? Maria não é redentora. Né? Então Maria, com tudo o que ela faz, a proximidade com Deus, a cheia de graça, Maria é um fortíssimo suporte que o cristão tem. Um fortíssimo auxílio que a graça de Deus nos permite, por sua maternidade espiritual, por sua intercessão maternal. Maria é um sinal seguro de esperança. Quem escuta a mãe, vai para o filho. Mas a nossa fé, no sentido estrito da redenção, é cristocêntrica. É Cristo o centro. O único mediador entre o céu e a terra, entre os homens e Deus, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Da dimensão de mediação de Cristo, Maria participa. Participa de um modo especial, de um modo muito bonito, muito lindo, porque se a gente pode pedir para alguém rezar por nós, nós podemos de maneira muito mais forte falar para Maria, porque ela está junto de Deus, ela está em comunhão plena com Deus, ela é a mãe do Filho de Deus, mãe de Deus. Então, com certeza, Maria, no nosso caminho de salvação, é aquela que vai dizer sempre, fazei tudo o que ele vos disser. Então, Maria leva sempre para Jesus. O centro da nossa fé é Cristo.
E Maria sempre nos apresenta isto, né? Ela é a pedagoga do caminho da salvação. Ela é instrutora, ela é mãe, ela é orientação para nos levar a Cristo. Mas o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, também chamado aquele que intercede por nós junto ao Pai, mas com a diferença de que Jesus é Deus com o Pai. Maria não é Deus com o Pai, Maria não faz parte da Santíssima Trindade, mas ela vive hoje na comunhão plena com Deus, até porque pela nossa fé em Maria não existe o ranço, o obstáculo à plena comunhão com Deus. Por isso que Maria vive toda inteira de Deus e continua toda nossa. Maria é humana e neste sentido nada diminui o seu papel, nada diminui a sua missão, nada diminui a sua responsabilidade no sentido de estar intercedendo por nós, de estar pedindo por nós, de estar nos apontando a direção da luz para que possamos todos chegar diante do Altíssimo, diante de Deus Pai. Mas Maria não é redentora. Quem é o Redentor é Jesus Cristo, tá? Então, por favor, entendam bem, esse é um ponto muito importante e não diminui em nada a nossa veneração. Adoração, não adoração somente a Deus, o Deus uno e trino. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Maria, nós veneramos, temos carinho, temos muito amor, mas Maria sempre vai nos ensinar: fazei tudo o que Ele vos disser. E já que estamos falando dela, chegamos ao final do nosso programa e é pela intercessão dela. E veja, Jorge, intercessão de Maria, distinta daquilo que a gente chama de intercessão do Filho, mas a intercessão de Maria também é evocada pelos cristãos. Nós queremos evocar a intercessão de um título muito caro a São Maximiliano Maria Kolbe, o título de Maria Imaculada, ou seja, Maria que correspondeu plenamente à vontade de Deus, a cheia de graça. Então, pela intercessão dela, eu peço que desça sobre você, sobre a sua vida, sobre esse momento difícil que todos nós estamos vivendo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Termino esse programa deixando um abraço muito carinhoso para todos vocês e pedindo, pelo amor de Deus, se cuidem e cuidem de quem vocês amam. Por favor, vamos nos cuidar e saber que tem um Deus também cuidando e nos protegendo. Deus abençoe e até o próximo sábado. Tchau! Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.